Fala pessoal, hoje eu quero falar um pouco sobre poupança. Você não quer segurança? Invista na poupança, tô brincando. Eu vou falar um pouco das opções, o que rende a poupança, o que rende um CDB, um CDI, o que significa CDB e CDI e quais são os rendimentos nos dias atuais em relação à taxa de Selic alta. Esse é um dos investimentos sem riscos e com percentual de rendimento elevado. Para quem não me conhece, Marcelo do canal Papo de Sardinha, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente que eu teria satisfação imensa em responder. Quem está me vendo pela primeira vez, dê um joinha, deixa um like, estou ativo no Instagram, me siga lá. Pessoal, uma das aplicações mais usadas pela população do Brasil é a poupança. Só para vocês terem uma ideia, acho que 90%, pelo dado estatístico da população, ela sabe, entende e aplica na poupança. O rendimento da poupança atual, com a taxa de Selic alta, ela está em torno de 0,45, 0,50. Pessoal, rendimento sem risco, poupança, ok. Agora, você tem as opções de CDB e CDI. O que significa CDB e CDI? CDB significa Certificado de Depósito Bancário, ou seja, a população, um pouco da diferença dos três. Quando você aplica numa poupança, você financia o teu governo. Você financia o presidente, ou seja, o Estado ele é financiado, o governo ele é financiado pela poupança. Ou seja, quando você aplica, caso ele precise de dinheiro, aonde ele vai tirar esse dinheiro vai ser da poupança. Beleza? CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Ele é financiado por nós para os bancos pegar o teu dinheiro e simplesmente emprestar a uns juros de 5%, 2%, 3%. Ou seja, todo o dinheiro que você aplica no CDB, que ele te dá lá mais do que a poupança, obviamente, sem risco, 1% ao mês, que é fantástico, ele empresta o seu dinheiro. O CDB ele empresta o seu dinheiro, ou seja, o banco ele empresta o seu dinheiro para você, ou seja, ele pega o seu dinheiro e empresta para a pessoa física, para que a pessoa física possa usufruir de um empréstimo a uma taxa de juros de 5%, de 4%. Beleza? Então a poupança você financia única e exclusivamente o Estado, o governo, ou seja, se o governo um dia precisar de dinheiro, ele vai recorrer à sua poupança. Pense se não tem risco. CDB é um certificado de depósito bancário, só repetindo. Certificado de depósito bancário dá lá 1% mais ou menos ao mês, com a taxa de Selic alta, ele dá 1% sem risco nenhum. Ele é um financiamento que o banco pega o seu dinheiro e ele empresta para que o próprio pessoa física, ou seja, ele pega o seu dinheiro que ele pega 1%, ele dá 1% para você e empresta 5% para a população. Mas ainda tem o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. O que é o Certificado de Depósito Interbancário? Ele é um depósito de banco para banco. Também tem uma taxa alta e ele funciona da seguinte forma. Você também pode aplicar esse dinheiro, só que esse dinheiro ele é financiado, ele é emprestado de banco para banco. Digamos que eu tenho o banco X e o banco Y. Esses bancos eles não podem fechar o caixa dele no negativo. Então todo o dinheiro que você empresta, que você aplica, no CDI, se o outro banco precisar, ele vai recorrer a o Y recorre ao banco X, o banco X pega do CDI para poder não fechar no negativo. Basicamente é isso. Poupança, você financia o governo. CDB, você financia um empréstimo para a pessoa física e o CDI você financia o outro banco, ou seja, outro banco, se precisar de dinheiro porque ele tem por regra não fechar no vermelho, ele vai pedir emprestado ao outro banco, a um terceiro banco, a um segundo banco, e esse banco ele vai tirar do CDI, ele faz um depósito, por isso que é certificado de depósito interbancário, ou seja, é de banco para banco. Ficou claro para vocês?
Quais são os riscos? Primeiro, poupança, CDB e CDI, cara, em vias de regra, ele não tem risco. Ele simplesmente é uma taxa fixa que você paga lá um IOF, um imposto de renda, alguns têm liquidez diária, você precisa escolher bem quais são os CDB. Poupança não tem risco nenhum, a não ser a questão governo, CDB a não ser que o banco quebre, a não ser que a taxa de inadimplência seja alta, CDI a não ser que outro banco quebre, e daí por diante. Mas é uma outra história, papo para outro assunto. No caso do certificado, você tem a garantia. Na poupança você não paga nada, você bota lá, rende na média 0,5, se a taxa de Selic estiver alta, se a taxa de Selic cair, os três, se a taxa de Selic cair, ele automaticamente vai cair essas taxas, esses valores, esses percentuais. Então, poupança você não tem imposto de renda, livre de tudo. No CDB e CDI você tem imposto de renda, que é baixinho, e tem o IOF, alguns com liquidez diária, ou seja, a qualquer momento que você precisar, você pode fazer o resgate. Outros, existe o pré-fixado e o pós-fixado, ou seja, você tem uma data limite para que você não pague um IOF para aquela operação. Cara, tem que chegar na sua corretora ou no seu banco e falar assim, cara, eu quero um com liquidez diária, que a maioria, ou seja, tem vários que você paga, você precisa deixar um mês parado e depois de um mês você já tem o livre de IOF, você tem uma taxa menor na hora do seu resgate. Beleza? Pronto. Agora o que é mais importante? Em relação a você que tem medo de operar no mercado financeiro. Aproveita, taxa de Selic ainda está alta. Mercado imobiliário é arriscado, day trade é arriscado, swing trade, ações é arriscado, opções é arriscado, forex é arriscado, mercado de ações lá fora é arriscado, rate é arriscado. Cara, não guarde seu dinheiro na poupança, coloque num CDB ou num CDI, vale muito mais a pena. Outro ponto importante, muitos bancos eles fazem para o CDB e CDI, principalmente para o CDI, eles falam o seguinte, pagamos 100% da taxa do CDI, pagamos 110% do CDI, pagamos 200% do CDI. O que isso significa? Vou dar um exemplo bem hipotético, tá? Digamos que o CDI ele tem uma taxa lá, ou seja, uns juros para te pagar de 1%. Ele vai pagar 110% daquela taxa. Exemplos hipotéticos, tá? 110% daquele valor, ou seja, ele vai pagar 1,10% da taxa, ou seja, ele não vai pagar 1%, ele vai pagar como se fosse 10% a mais em cima da taxa referencial. Aí você tem que procurar num site econômico, ver qual é a taxa, ver o que o banco está te oferecendo, liquidez diária, é importante analisar a liquidez diária. Se a liquidez diária, por que eu sempre falo isso? Porque imagina se você está numa emergência e você precisa do seu dinheiro e o seu dinheiro está preso. Outro lance, tem várias aplicações, por exemplo, não recomendo, eu fiz e me arrependi. Tem uma operação chamada COE, C-O-E, que é o Certificado de Operações Estruturadas. Essa operação você só consegue tirar na data, ou seja, isso é até um bônus que eu estou falando para vocês, na data em que ele tiver estipulado. Exemplo, se ele tiver uma data de vencimento em 24 de maio de 2027, você não consegue tirar esse dinheiro antes. Esse dinheiro você só vai conseguir ser resgatado em 2024 de maio de 2027. Então, muita atenção no momento do resgate, no momento que você for fazer uma operação. Ele tem liquidez diária, eu posso tirar a qualquer momento. Qual é a taxa referencial em relação a essa operação? Beleza, galera? Saindo um pouco do day trade, falando um pouco mais sobre renda fixa, sobre poupança, para vocês entenderem que o mercado financeiro ele é amplo, mas ele é interessante. Valeu, galera. Mais uma vez, obrigado por tudo e fui!